entende? O que esse cara não foi de referência de maluquice, de doido, sabe? De fanático. Sim. E o cara permaneceu na visão, né? Ele tinha certeza do chamado dele. Isso é muito doido, cara. O maluco ser chacota, imagina. O doido, ô Barridão, olha a chuva! Aí, se tivesse festa junina na época, eu ia zoar ele pra caramba, né? Olha a chuva! É mentira! Professor, você tem algum conhecimento sobre... Porque tem gente que fala que até então, eu não sei se isso é verdade, né? Até então não tinha chovido, não há relatos de chuva. E que provavelmente no dilúvio foi uma das primeiras vezes que houve chuva. Eu não sei se isso é verdade. Eu já ouvi algumas hipóteses sobre isso. A região é muito seca, o Iraque é muito seco. Então ela demora a chover. Tem essa coisa que ele falou, a contribuição da questão do clima é muito forte porque lá. Aí seria mais loucura ainda, né? Agora, isso nunca ter acontecido, não sei. De acordo com... Hoje a gente é mundial, né? Mas naquela época não, você conta a partir de uma região. Eu estou procurando uma matéria aqui, é um pedacinho desse tamanho, esse cuneiforme. É muito legal. E dá até o nome de Noé naquela região. Então, não chove. É uma coisa que demora a chover, igual o Nordeste brasileiro, às vezes 3 anos sem chuva. Imagina uma Assembleia de Deus lá dentro do Nordeste, o cara não saiu para lugar nenhum, nunca foi para Recife, nunca foi para lugar nenhum, de repente chove. O cara aquela água. Você fica doido, né? É o que eu estou te falando, ele acabou de falar o que tu estava falando. A questão da probabilidade. A tua fé, ela é posta em prática quando você de fato não vê a probabilidade natural da situação. Ali como ele falou, o natural era o que? Não chover. É o que a gente tem, é fato, é o que a gente vê. Entendeu? É como se chegar, o profeta maluco chegar lá e falar assim, amanhã vai fazer sol. É que faz sol todo dia, cara. Por que você está profetizando? Entendeu? Joel Pereira que conta uma história dessa, né? Que a igreja dele, não sei se vocês conhecem o apóstolo Joel, Projeto Vida, de Volta Redonda. Hoje o cara era mega referente. A igreja dele começou numa garagem. Uma garagem com meia dúzia de cabeça. Aí uma vez ele recebeu um profeta, o cara até de outro país. Um negão, acho que ele era do continente africano, não sei não. Aí o cara falou pra ele, eis que vejo milhares e milhares de pessoas entrando e não param de entrar. A profecia que ele recebeu, ele olhou pra garagem assim, esse cara tá maluco, né? Aí o Projeto Vida, um tempo atrás, fez uma reunião com todas as células deles, né, espalhadas em todas as igrejas dos pastores que ele tinha sobre a liderança deles. Foi no estádio do Volta Redonda. Legal. Cara, aí eles botaram na roleta um contador de pessoas. Aí tipo, quando chegou a 10 mil, na cabeça dele veio a profecia do cara. Caraca. Aí ele disse que tipo assim, né? Aquele dia ele contou a profecia e tal, né? Aí foi um evento doido. Aí disse que no final veio um outro profeta e falou assim, eis que vejo milhares de pessoas. Ele falou, hoje é fácil você falar assim. Quero ver você profetizar na garagem. Vamos que vamos. O apóstolo Paulo, né? Saulo de Tarso. Pessoal, eu sei que o que vocês acham aqui? Paulo teve o nome mudado, não teve? O que vocês acham? Isso é claro para vocês? O apóstolo Paulo falou que era uma questão de cultura, de linguagem. Não teve o nome mudado. Né? Um é o nome romano e o outro é o nome dele mesmo. Então não teve essa coisa da mudança de nome, tá? O apóstolo Paulo, né, Saulo de Tarso, é sem dúvida um dos personagens bíblicos mais conhecidos por todos os cristãos. Ele é considerado como sendo o maior líder do cristianismo depois de Jesus. O nome Paulo romano, de Saulo, os judeus da diáspora costumavam ter 2 nomes. Saulo hebraico, que significava implorado, e desejado. E Paulo no grego, que significa pequeno. O local de nascimento, né, Tarso, na Cilícia. Tarso não era um lugar insignificante, ao contrário, era um centro de cultura grega, uma cidade universitária que ficava próximo da costa nordeste do mar Mediterrâneo.
Então aqui você vê que o local, né, isso é muito interessante, né? Eu acredito muito naquilo que Paulo diz, que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. E toda a nossa identidade no reino de Deus cata, né, coleciona, faz uma coletânea de quem nós somos em todos os detalhes. O local onde você nasceu contribui para a tua formação, quem você é no reino. E eu acredito que Jesus, que Deus, isso é uma coisa que eu acredito, Ele tem intencionalmente os lugares que você nasceu, a formação que você recebeu, justamente para alcançar aquilo que você tem como propósito de Deus para a sua vida, né? Tem uma frase que diz que o seu nível de treinamento determina o seu raio de atuação. Então isso é muito forte. Paulo já nasce num lugar muito estratégico. Paulo intencionalmente ele é levantado como alguém muito diferenciado na questão cultural, na questão universitária, na questão acadêmica, porque ele teria os embates em que ele precisaria de um conhecimento muito plural. Entende? Um exemplo disso é aquela passagem quando ele fala do Deus desconhecido. Cara, só quem conhecia da cultura ia fazer uso daquilo de uma maneira tão sábia e inteligente. Vocês concordam? A religião, embora tenha sido um cidadão romano, herdada de seu avô, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Embora não se saiba ao certo com quantos anos Paulo sai de Tarso, sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém sob o ensino do renomado doutor da lei chamado Gamaliel, neto de Hilel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele também falava aramaico e era herdeiro da tradição do farisaísmo, estrito observador da lei e mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos. Altamente capacitado, né? Bom, absurdamente, né? Paulo era absurdo. E é muito interessante, né, quando a gente olha para a vida de Paulo, que depois que ele tem um encontro com Cristo, ele não sai, né, desesperado, já começa. Ele fica 3 anos recluso, né? A gente não tem muito detalhe desse tempo. Diz que ele volta, né, para o ofício dele, para sobreviver, né, que era a construção de tendas e tudo mais. Mas eu acredito também que esse foi um tempo que Paulo usa de maneira muito estratégica, porque ele tinha uma visão do que ele acreditava, né? E aí quando ele encontra com Cristo, olha a confusão que deve ter sido na cabeça dele. Cara, uma vida toda ele achou que ele estava fazendo uma parada certa. Aí de repente ele, cara, o próprio Jesus disse que eu estou errando. Imagina o que esse cara não passou de crise existencial. E de repente ter visto, o discípulo morrer, caraca, maluco, eu não fiz nada. E eu acredito que esses 3 anos deve ter sido assim, um tratamento muito intenso entre ele e Deus, sabe? Até de estudar novamente, de ler o que ele já leu por uma outra ótica. Então, assim, por que eu estou falando isso, né? Não sei, mas eu acredito que, assim, todos nós temos um período na nossa vida que a gente precisa desse tempo. A gente rever algumas coisas antes da gente realmente, assim, ser impulsionado a fazer o que Deus tem para as nossas vidas. Então é comum. Às vezes, quando os dois chegaram, eu estava falando disso, né? Às vezes é onde a gente entra em parafuso, achando que a gente de repente, caraca, eu estou atrasado no tempo que Deus tem para mim e tal, não sei o quê. Isso é uma parada que na cabeça às vezes dá um nó. Deus pode fazer coisas incríveis através de pessoas comuns quando Ele capacita através do Espírito Santo. Deus essencialmente pegou um grupo de pescadores e os usou para transformar o mundo de cabeça para baixo. Deus tomou um assassino de cristãos e tornou o maior evangelista cristão, o autor de quase metade dos livros do Novo Testamento. Deus usou perseguição para causar a rápida expansão de uma nova fé na história do mundo. Deus pode e faz o mesmo através de nós, mudando nossos corações, fortalecendo-nos pelo Espírito Santo e dando-nos uma paixão de espalhar as boas novas da salvação através de Cristo. O versículo-chave que a gente pode dizer aqui de Atos é: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso aqui é muito forte, pessoal. Eu acho que, assim, que de tempos em tempos, Deus traz sobre o mundo um avivamento muito pleno para uma missão específica. E hoje o cenário mundial, político, econômico, cultural, religioso, ele aponta muito para uma mudança drástica em alguns aspectos, né? E a própria Bíblia tem mostrado para a gente o anúncio desses sinais. Aconteceu em Atos dos Apóstolos. Foi a descida do Espírito Santo que trouxe um avivamento, uma revolução, né, histórica e sem precedentes. Há alguns anos atrás, a gente, não sei quantos conhecem a história, mas se não conhece, precisa conhecer como cristão, foi a Rua Azusa. E eu creio que essa próxima onda, se é que a gente pode chamar assim, mas pelo menos parte disso vai acontecer também a partir do Brasil. O Brasil tem sido chamado de uma maneira muito diferente para esses aspectos. E muitos brasileiros estão posicionados em posições muito estratégicas também. Por mais que a gente acredite que o Brasil a gente às vezes confunde muito política com nação. Então, assim, não confunda política com nação. O Brasil é um celeiro muito forte para o próximo avivamento de Deus. Amém. Então, vamos lá. Falando de Atos, então a gente parte então para as cartas de Paulo. Aí a gente vai falar de Romanos. Romanos data provavelmente de 56 e 57 depois de Cristo, escrito em Corinto, né? Comunidade de cristãos e judeus vindos da Palestina e da Síria, provavelmente expulsos pelo imperador Cláudio no ano 49 e também por gentios. Qual é o propósito? O apóstolo Paulo ele expõe de uma maneira serena e organizada o que já havia exposto em Gálatas. A gratuidade da salvação vem pela fé. Paulo opõe o Cristo justiça de Deus ao Cristo da justiça humana, que os homens pretendiam merecer por seus próprios esforços. Paulo diz que a morte e ressurreição de Jesus operam a destruição da humanidade antiga, viciada pelo pecado de Adão, e a recriação de uma humanidade nova. Paulo também fala da adoção dos gentios à família de Deus e faz um apelo para que os romanos apoiassem a sua viagem missionária à Espanha. Então, aqui a gente tem Romanos, né, com a intenção principal do livro de Romanos é falar desse Cristo, da gratuidade dessa salvação e de que esse Jesus ele vem para todos, inclusive os gentios. Então, qual é a grande sacada aqui? É quando a gente lê Romanos, a gente ter essa noção. Se a gente já cai para o livro de Romanos com esse panorama, quando eu for falar sobre a gratuidade da salvação, eu tenho um livro que vai me dar essa base de maneira muito positiva. Se você conhece uma pessoa, você vai evangelizar uma pessoa que ela acha que tudo na vida, a gente tem muito isso, né? Eu não sei se vocês conhecem muitas pessoas assim, mas tem pessoas que ela tem uma crença muito forte de que nada é de graça, né? Exatamente. Cara, se André está fazendo alguma coisa por você, irmão, pode ter certeza de que ele vai te cobrar isso de alguma forma. Nada na vida é de graça. Entende? Então são aquelas pessoas assim, extremamente desconfiadas, né? Pessoas feridas, né? Até por algumas outras situações de relacionamento, elas não acreditam na bondade do ser humano. No sentido de, cara, eu vou fazer alguma coisa por você sem esperar nada em troca. Entende? Existem pessoas que acreditam muito nisso, que nada é de graça. Meu irmão, tem uma segunda intenção em tudo. Então, como é que essa pessoa pode entender melhor a questão da gratuidade da salvação? O livro de Romanos
de repente vai te ajudar muito a você passar esse entendimento para essa pessoa. Ou de repente, se você quer falar uma pregação, um estudo, falando sobre a gratuidade da salvação, sobre esse dom gratuito, aonde você vai encontrar? No livro de Romanos. Entende? Ah, pô, mas é para todo mundo? Sim. Inclusive hoje. Legal? A gente está enxertado aonde, pessoal? Aqui. Nos gentios. Legal? E Paulo foi um cara que enfatizou muito isso. Ele trouxe essa pluralidade da questão da salvação para o mundo todo de uma maneira muito forte. Ele foi realmente quem espalhou isso. Então, o livro de Romanos, alguma dúvida? Não? Alguma observação? Algum acréscimo? Vamos que vamos. Primeira aos Coríntios, data 55-56, local de escrita Éfeso. A igreja de Corinto ela é fundada na casa dessas duas irmãzinhas aqui, ó, Priscila e Áquila, artesãos de quem Paulo trabalhou. Havia várias classes sociais, a maioria era gente pobre, sobretudo escravos. A cidade era famosa por seus cultos pagãos, sua promiscuidade, seus eventos culturais e um importante centro de comércio. Então, o propósito aqui de Paulo é tratar dos problemas vividos por essa comunidade. Percebe que as cartas de Paulo, elas são sempre cartas direcionais, são sempre cartas instrutivas, são sempre cartas que têm a intenção de fazer os ajustes na igreja, né? Cada igreja vive ali uma situação atípica que precisava de algumas soluções. Então aqui, por exemplo, informações e decisões cruciais para o cristianismo primitivo. Paulo busca resolver a questão de disputa dentro da igreja, falta de unidade e lembra em que consiste a verdadeira liberdade da vida cristã. A santificação do corpo, a diversidade dos dons, a centralidade do amor, que é o fundamento da igreja. Então, a primeira carta aos Coríntios, ela vai tratar essas questões iniciais. Tem até um texto muito interessante, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui para vocês. Olha que legal. Estou procurando uma igreja para congregar, então resolvi pedir conselho ao apóstolo Paulo para saber qual devo escolher. Alô? É o apóstolo Paulo? Sim, é ele? Paz do Senhor Jesus, apóstolo. Amém, irmão. Desculpa o incômodo, mas eu estou precisando de uma ajuda. É que eu ando um pouco decepcionado com a igreja em que eu pertenço e eu estou procurando uma outra igreja para congregar. Estou precisando congregar. Aí eu estive pensando, apóstolo, em congregar em Corinto. Em Corinto, o que você me diz dessa igreja? O apóstolo Paulo responde: olha, a igreja de Corinto é boa. Um problema lá é que tem grupinhos, tem inveja, algumas contendas, brigas que vão até parar nos tribunais. Tem alguns fornicadores também. Ué, apóstolo, caramba! E a igreja de Éfeso? Ó, a igreja de Éfeso é uma igreja alicerçada na palavra, mas ultimamente tem muita gente sem amor por lá. E Tessalônica, apóstolo? É boa também, mas tem alguns desordenados que gostam que não gostam muito de trabalhar. E se eu for para Filipos? Filipos até é uma igreja boa,
mas a irmã Evódia e a irmã Cintique se desentenderam e estão sem conversar, mas cantam todo culto lá no coral. Participam do círculo de oração. Caramba, apóstolo. Então, se eu mudar para Colosso, olha, em Colosso tem um grupo que, não sei, você que sabe, mas lá em Colosso tem até um grupo que está cultuando anjos. Que coisa, apóstolo. E se eu for para Gálatas? Bem, lá em Gálatas tem alguns crentes que querem se devorar entre si. Não sabia que era tão difícil achar uma igreja perfeita. Entrei então em contato com o apóstolo João para saber da igreja de Tiatira, se ela seria uma igreja ideal. Mas ele disse que lá os irmãos têm tolerado uma mulher que se diz profetiza e que tem apoiado a prostituição e idolatria. Pensei então na possibilidade de ir para Laodiceia, mas João disse que os membros lá são orgulhosos, materialistas e mornos espiritualmente. Perguntei sobre Pérgamo e João me disse que lá tem alguns que seguem até as doutrinas de Balaão e Nicolaitas. Sabe, irmão Paulo, já pensei em ir para a igreja central em Jerusalém, mas ouvi dizer que lá tem muita gente preconceituosa, murmuradores, e alguns mentem ao ministério buscando destaque na comunidade. O que eu faço, apóstolo? Você precisa entender que há muito joio no meio do trigo, em todo lugar. Muitos crentes são genuínos, mas estão em processo de aperfeiçoamento. Alguns mais maduros e outros ainda imaturos. Um dia haverá uma igreja perfeita, mas nem eu nem você poderemos entrar lá nesse corpo corruptível. Portanto, o meu conselho é: coloque-se à disposição de Deus para se tornar um membro saudável na edificação do corpo de Cristo para a salvação de muitos e para a glória de Deus. Quanto à igreja, quando for à igreja, não vá atrás de um culto que te agrade, mas ofereça o seu melhor. Se você fizer isso, o seu culto será perfeito, mesmo estando numa igreja imperfeita. Muito bom, né? Legal, né? Muito gostei. O legal é que ali, né, conforme ele fala, ele dá as referências. Então vamos lá. Fundada na casa de Priscila e Áquila, né, aqui a gente já falou. E aí vem a segunda carta de Coríntios, que é em 57 depois de Cristo, em Éfeso também. Paulo defende aqui o que? Seu apostolado diante daqueles que queriam afastar a comunidade de Paulo, alegando que ele não era apóstolo e, portanto, que sua mensagem não merecia a consideração dos coríntios. O que Deus quer fazer aqui? Viu uma igreja pronta, vai lá e... Né, hoje isso quase não acontece, né? Foi só realmente só na época de Paulo. Então vamos lá. Carta aos Gálatas, né, escrita entre 48 e 52 depois de Cristo. Né, local da escrita, provavelmente Antioquia, né, caso seja a primeira. Comunidade formada por 4 cidades, né, Antioquia, Dapsídia, Derbe, Listra e Icônio. Igrejas fundadas na primeira viagem missionária de Paulo, que em suas 3 viagens passou por lá. Paulo tinha pelos Gálatas um grande afeto, se sentindo pai e mãe daquela comunidade. Qual é o propósito da carta aos Gálatas? É tratar da controvérsia com os judaizantes e fala da liberdade que o cristão tem em Cristo Jesus, não obedecendo à carne, mas mostrando o fruto do Espírito. Paulo demonstra indignação e defende seu apostolado. É uma argumentação vibrante em prol da liberdade cristã e a universalidade da igreja. Muito interessante essa carta aqui. Então, se vocês entendem, né, mantém essa visão panorâmica aqui e lê agora os livros, vocês vão conseguir perceber várias outras situações que antes vocês não perceberam. Entende? Quando você vai para dentro das cartas, entendendo a intenção de Paulo, a intencionalidade, o propósito das cartas, você começa a se aprofundar naquilo que de repente era o propósito de Paulo a comunicar. E aí os insights começam a vir. Legal? Isso aqui é muito interessante, eu acho que eu falei semana passada com vocês, né? A questão do fruto do Espírito e dos dons, né? Lembra? Quem pode me explicar essa diferença? O André queria saber, quem pode explicar para ele? Um de cada vez, pessoal. Ninguém, cara.
valendo um ponto na média. Frutos dos dons. É. Fruto é o que é gerado em você, então é aquilo que você compartilha. Caraca, ele nem tava na aula passada, hein? Caramba, rapaz. Muito bom, André. Exatamente isso, né? O fruto do Espírito, ele vem quando a gente o quê? Recebe a Jesus como Salvador. A gente recebe um presentão, né? Que hoje, aí a gente estava falando da questão dos heróis, né? Todos nós temos um herói no Antigo Testamento, né? De repente, quando a gente chegar no céu, vai bater, trocar uma ideia, Sansão, né? Caraca, Sansão, como é que era e tal, não sei o quê. Mas vocês têm dúvida que, de repente, esses caras que vão chegar pra gente e falar assim, caraca, bicho, eu vivi tudo aquilo no Antigo Testamento, mas me explica você, André, como é que é ter Jesus em você? O Emmanuel. Porque o Espírito Santo, ele vem a partir de quando? Atos. E aí todo crente que recebe Jesus como Salvador ganha de lambuja quem? O Espírito Santo dentro. Cara, como é ter Jesus direcionando você dentro de você? Porque antes era fora, ele instruía a gente, ele ensinava e pregava e a gente ficava anotando. Mas como é que é agora dentro, ele falando com você direto, só com você? Imagina, Elias de repente chegar, te parar e falar assim, me conta, como é ter Jesus dentro de você? É doideira, né? E aí quando a gente recebe o Espírito Santo, automaticamente ele vem com uma tangerina, chamada fruto do Espírito. E aí nessa tangerina você tem vários bons, né? Amor, bondade, longanimidade, domínio próprio. E aí isso é o quê? Para você mudar o seu caráter e amadurecer em Cristo. E quando você está maduro, quando Deus entende que você está pronto para de repente algumas responsabilidades,